Olá, amigos e amigas do meu canal. E para você que está chegando agora, eu sou o Maurino de Rondônia. Hoje eu vou falar sobre um acidente aéreo ocorrido há 52 anos atrás, próximo à minha cidade, Guajará-Mirim, no antigo território federal do Guaporé, atual estado de Rondônia. Esse acidente envolveu um avião militar da Força Aérea Brasileira. Era o modelo Catalina CA-10 6521 era o prefixo desse avião, e do qual eu vou explicar melhor no vídeo. Então, se você gostar desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e, principalmente para você que ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, Maurino de Rondônia. No dia 8 de fevereiro de 1968, um avião bimotor anfíbio Catalina da Força Aérea Brasileira, a FAB, modelo semelhante a esse que vocês estão vendo aqui nessa maquete, que eu fiz para vocês terem uma ideia melhor, decolou do pequeno aeródromo denominado Conceição, que servia ao pelotão do Exército na localidade do Real Forte Príncipe da Beira, no então território federal do Guaporé, atual estado de Rondônia. Decolou no início da tarde, com destino ao município de Guajará-Mirim. Aquela seria a última perna do voo, que teve início em Belém do Pará, no dia anterior, e fez escalas na cidade de Manaus, Porto Velho, e agora, estando no Forte Príncipe, se deslocaria para a cidade de Guajará-Mirim. A tripulação era composta por 2 primeiros tenentes, 2 mecânicos e 2 telegrafistas. E nós vamos aqui omitir os nomes completos deles, em razão até da questão militar, mas frisando que a tripulação era composta por esses 2 oficiais e os praças citados. E também, neste voo, embarcaram o próprio comandante do pelotão do Forte Príncipe da Beira, que também era primeiro tenente, e havia também um tenente dentista que servia ao Exército no estado do Acre. E os passageiros, a maioria eram civis, mas dentre os passageiros embarcou ali um soldado recruta, Francisco Manuel do Nascimento, mais conhecido como Soldado Leão. Prestem atenção nesse nome porque ele terá papel fundamental nesse acidente ocorrido. Quanto ao número de passageiros, houve 2 listas. Uma que surgiu após o acidente, dando conta de que havia cerca de 25 pessoas, passageiros a bordo. Mas teria uma outra lista, ou de acordo com depoimentos dos sobreviventes, de que o número chegaria a pelo menos 38 passageiros, fora a tripulação, então que chegaria a 44 pessoas a bordo. O voo, aparentemente, decolou sem problemas. Porém, no decorrer mais ou menos da metade do percurso, que era de aproximadamente 1 hora e 20 de voo, a tripulação percebeu que o avião começou a perder sustentação, que é a capacidade de continuar voando em voo controlado no nível escolhido pelos pilotos. E eles então começaram a procurar fazer todos os meios possíveis para controlar o avião. Porém, a situação foi se deteriorando. E, ao se aproximar já mais da metade do percurso do voo, eles então começaram a tentar de um recurso que foi de alijar as bagagens dos passageiros. Começaram a arremessar, segundo sobreviventes, pela porta lateral,
os utensílios eletrodomésticos mais pesados que carregavam malas e etc. E foram arremessando, porém, essa manobra não surtiu o efeito desejado, pois o avião continuava a descer de forma não proposital e a situação começou então a se tornar crítica. Conforme relata o sobrevivente Francisco Martins do Nascimento, o soldado Leão. Com uns 30 minutos de voo para cá, no rumo de Guajará-Mirim, eu senti dentro do avião, né, a tripulação pegando mapas e corria para um lado, corria para o outro, quando de repente eu vi que estavam pegando bagagem e jogando fora. O avião fazia a rota Belém, Manaus, Porto Velho, Forte Príncipe e Guajará-Mirim. Segundo o próprio sobrevivente, trazia mais passageiros que o permitido. Em pé eu estava, né? Então eu estava olhando pela janela, entendeu? E pela a vista dos pilotos do avião. E eu vi que nós estávamos vindo no rumo de baixo, já se aproximando, entendeu, das árvores. Quando uma árvore grande, né, que depois, quando nós estávamos embaixo, que eu vim ver, era uma castanheira, entendeu? Ele tentou levantar o bico do avião. E o avião entrou de peito no chão. O avião caiu a 12 quilômetros da área urbana de Guajará-Mirim, na época território federal do Guaporé. Francisco Martins escapou e... É importante frisar, então, amigos, que esse acidente, ele teve um desfecho que, no momento em si do impacto do avião, não foi tão drástico. Talvez devido a uma manobra que o comandante executou no momento em que o avião se aproximava já das árvores. E é comum, inclusive, muitos pilotos de garimpo realizarem essa manobra chamada de arborissagem, que é jogar o avião em cima da copa de uma árvore, principalmente castanheiras, que aquilo amortece o impacto e muitos aviões conseguem realmente até mesmo pousar em cima da castanheira com pequenos danos. Porém, não é o caso do avião, não era o caso desse avião militar Catalina, que tinha um peso que chegava a 16 toneladas. Então, na verdade, o piloto, ao se aproximar realmente da copa das árvores, ele realizou uma manobra conhecida como cabragem, ou seja, coloca o avião com o nariz totalmente para cima e aquilo amortece a queda. Então ele lançou o avião sobre a castanheira. De alguma forma aquilo deve ter diminuído um pouco o impacto. Só que como não se sustentou, ele desceu e chegou ao solo. Porém, o impacto foi amortecido de alguma forma e tanto é que não houve incêndio, pois o avião ainda tinha bastante combustível. E no momento do impacto, faleceram 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, sendo os adultos militares. E então, o soldado Leão foi um dos que sobreviveu sem ferimentos. E ele então começou a agir porque havia muitos feridos. Inclusive o comandante do pelotão foi um dos feridos e várias pessoas em estado grave. E ele então se comportou como um verdadeiro leão, realmente, porque ele começou a tirar todos os passageiros de dentro dos destroços e levando para um local ali devido ao medo de uma explosão, talvez de um incêndio. E ele então, com muito esforço, foi tirando um a um e tirou todos os feridos. E no decorrer do tempo em que eles permaneceram ali na selva, sem serem encontrados, ele também foi fundamental, pois que ele proveu de água, conseguia ali socorrer as pessoas que estavam realmente feridas. E ele então se esforçou muito, realmente, num ato de heroísmo mesmo, um ato de bravura. E é interessante ressaltar que esse soldado, o Leão, ele era um recruta, recém-incorporado ao pelotão do Forte Príncipe da Beira. E o restante da tripulação, apesar de serem militares, eles não tinham treinamento de selva. Nem os pilotos, nem o comandante do pelotão, à época, pois ele era oficial de cavalaria. E o dentista também, que era tenente dentista, eles não tinham treinamento de selva. E nem mesmo esse recruta, o soldado Leão, ele tinha treinamento militar de selva, pois era recém-incorporado ao exército. E ele era uma pessoa que não tinha muita vivência com a mata. Porém, ele teve uma força muito grande, uma coragem também muito grande, e foi quem realmente ajudou para que não viessem a perecer muito mais pessoas, muito mais sobreviventes. Então, esse ato heróico do soldado Francisco Martins do Nascimento, que tinha esse apelido de soldado Leão, ele foi algo que merecia um reconhecimento realmente
por parte da Força Aérea e por parte do Exército. Porém, ele não recebeu esse reconhecimento, não foi lhe dado qualquer destaque, qualquer medalha ou qualquer promoção militar que geralmente ocorre nesses casos. E por quê? Qual a razão de ele não ter recebido esse destaque ou essa honraria ou medalhas? Ocorreu que o Soldado Leão era recruta e naquela condição, pelo regulamento do Exército, o recruta não pode se ausentar do quartel no período dos primeiros 6 meses. E ocorreu, no entanto, que nos dias em que havia partir esse voo, iria partir do Forte Príncipe para Guajará-Mirim e depois Porto Velho, a mãe desse recruta estava muito doente. E então ela enviou um telegrama solicitando a presença do filho. Ela estava no hospital em Porto Velho. E então o comandante, a princípio, não cedeu a esse pedido. Porém, ele estava noivo, né? E a sua noiva, então, intercedeu em favor do Soldado Leão e ele acabou concedendo essa permissão, digamos, extraoficial. Então, ele embarcou, na verdade, no avião, não como o militar, o soldado, mas sim como o cidadão Francisco Martins do Nascimento. Então, por essa razão, é que não poderia ter sido dada a medalha a ele, porque, de fato, para o regulamento do Exército, ele não embarcou. O soldado não embarcou naquele avião. Ou seja, embarcou o civil. E esse soldado, ele permaneceu durante muito tempo, de certa forma, com essa mágoa, por não ter sido reconhecido, conforme ele fala aqui nesse seu depoimento. O que eu sinto orgulho, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, siga esse meu exemplo, fazer o bem sem reparar quem. E foi somente 50 anos após o ocorrido este acidente que o soldado Francisco Martins do Nascimento foi finalmente homenageado pelo Exército, sendo então entregue ali as honrarias militares à viúva, a senhora Cleonice da Silva Martins. E nesse ato então de reconhecimento pelo grande esforço que ele fez no momento e nos dias em que transcorreram o acidente na selva. E quais foram então as causas deste acidente? Pois que na aviação se diz que nunca há uma única causa. Bem, este é um assunto que ainda fica pendente, porque por ser um acidente militar, não foi divulgado assim para o público realmente as reais causas do acidente. À época, alguns comentaram que houve uma pane num dos motores do avião. Porém, de acordo com reportagens da época e também pesquisas realizadas por alguns jornalistas, como é o caso do jornalista, historiador Matias Mendes, do site Gente de Opinião, ele frisa ali que o mais provável é que foi excesso de lotação, ou seja, excesso de peso. Considerando que esse avião, como dissemos, que era um Catalina anfíbio, que foi muito utilizado naquela época para servir as populações ribeirinhas principalmente, e ele pertencia ao famoso Correio Aéreo Nacional, o CAN, e que fazia todos os voos na Amazônia, né, servindo principalmente as populações isoladas que não tinham como outro meio de transporte, a não ser por meio fluvial ou por via aérea, e fizeram um grande trabalho voando na Amazônia. Bem, como sabemos, voar na Amazônia não é fácil, até mesmo nos dias atuais, porém naquela época era muito mais difícil. Não havia os recursos, por exemplo, de navegação para orientar, para auxiliar o voo. Por exemplo, não tinha radares, né? Não tinha o GPS, esse recurso hoje muito utilizado na aviação e que faz com que o voo seja muito mais seguro. Então era difícil voar naquela década de 1960 na Amazônia, sendo que também não havia pistas de pouso alternativas, que é uma das características também que torna a Amazônia um local muito difícil de se voar até hoje, né? Que o diga, por exemplo, o comandante Elvison, do seu site, no seu canal, aqui mesmo no YouTube, né, voando pela Amazônia, e no qual ele descreve como é difícil voar sem ter, por exemplo, algum aeroporto, alguma pista de pouso que seja, no caso de emergência. Então vocês imaginam naquela época. Porém, no caso deste avião, como eu citei, que é o Catalina anfíbio, né? Vejam bem, e este avião que tinha aí o prefixo CA10, e o número dele era o número 6521, que era o seu prefixo militar,
este avião ele tem o recurso de pousar tanto na terra quanto nos rios e lagos. Então fica se especulando por que não, o comandante ali não se deslocou para o rio Guaporé inicialmente, né, saindo do Forte Príncipe, na metade do voo mais ou menos, estavam ainda, possivelmente tinham o rio Guaporé no seu visual. Então por que não deslocou ao rio Guaporé e que poderia ser feito um pouso ali na água? Ou mesmo já depois de transpor o Guaporé, passando para o rio Mamoré, que também é um rio transitar, um rio navegável, né? E no qual esses aviões Catalina faziam muitos pousos naquela época. Era comum você observar, eu mesmo vi quando criança, adolescente, vi algumas vezes esses Catalinas pousando e decolando da água. Então não se sabe por que o comandante não tentou esse pouso na água, não é? Outro detalhe também é que não se sabe por que talvez ao perceber ali a falha, ele não teria retornado ao Forte Príncipe se havia tempo hábil, né, para voltar com segurança. Então ficam as perguntas aí no ar, né? E essas perguntas aí talvez possam ser respondidas pelo Lito, né, do canal Aviações e Música, que talvez possa achar, né, pesquisar, que ele consegue achar aí realmente esse acidente. Aí, Lito, aí, esse acidente com o Catalina, né, o CA-10 6521, em 1968, que caiu próximo à cidade de Guajará-Mirim. E o detalhe, então, é que esse avião, ele, na verdade, caiu ali muito próximo da cidade, cerca de 12 quilômetros apenas da área urbana do município. Só que naquela época era totalmente selva. Se fosse nos dias atuais, seria muito fácil. O resgate seria feito até mesmo através de via terrestre. Mas naquela época era selva densa, selva bruta. E o detalhe é que esse avião, ele só foi localizado no dia 10. Ou seja, passaram-se ali dois dias, né, na selva, né? E o período à noite era o mais terrível, conforme, né, relatou aí o soldado Leão e outros sobreviventes relatam. Havia, por exemplo, ataque de formigas, aquelas formigas cortadeiras, conhecidas como saúva, que elas, através do sangue, talvez ali do cheiro do sangue, elas atacavam as pessoas que estavam gravemente feridas, principalmente crianças. Então foi pavoroso. E também é bom ressaltar que a localização foi difícil, porque quando ele caiu ali rompendo as árvores encobriram, né, o avião. E não podia então ser visto facilmente. Foram feitos vários sobrevoos, mas não se localizava. E o soldado Leão, inclusive, cita isso, que eles não acenderam uma fogueira, não é, para que pudesse facilitar a localização, devido ao temor de incêndio, pois havia vazado muito combustível, que estavam ainda nos tanques que se romperam. Então havia toda aquela dificuldade. Mas no dia 10 de fevereiro, então esse avião foi avistado. E ao que consta, na época, foi avistado por um piloto do avião DC-3, na época do Lloyd Aéreo Boliviano. E ele então teria transmitido essa mensagem ao pessoal, né, brasileiro, e então foi providenciada as buscas. Porém, essas buscas demoraram, não foi rápido, porque na época, por exemplo, foi deslocado então para resgate do pessoal do Serviço de Busca e Salvamento, né, o SAR, da própria Força Aérea, um avião C-130 Hércules, né, quadrimotor, turbo-hélice, que se deslocou de Belém, trazendo no seu interior um helicóptero. O helicóptero, na verdade, conhecido popularmente na FAB como Sapão, aquele também conhecido como Wake Cobra, aquele que foi muito usado na Guerra do Vietnã. E, de acordo com a imagem aí, vocês podem ver no vídeo, e esse helicóptero ele veio desmontado dentro do Hércules e levou cerca de 2 dias para a montagem desse helicóptero. Então as pessoas que estavam feridas, muitas delas foram piorando ali na selva. E somente após então o helicóptero ser montado é que ele começou a fazer os voos até o local do acidente. E o helicóptero também não podia pousar. Ele foi feito, a maioria dos resgates foi feito através do guincho, né, no cabo. E era uma dificuldade muito grande. E foi feito então o resgate, primeiro dos feridos mais graves, depois dos feridos com menos gravidade, e por último então foi resgatado então os mortos. E a cidade de Guajará-Mirim, ela foi abalada, né? Ela passou cerca de 15 dias, que praticamente paralisou toda a cidade em função desse acidente, e o qual nós podemos até mesmo comentar em um próximo vídeo. Então, esse vídeo tem um caráter de certa forma histórico, né? Porque ele aconteceu partindo ali do Forte Príncipe da Beira, que é o monumento histórico, o maior monumento histórico, né, do estado de Rondônia, na época era território, né, Federal do Guaporé, e abalou realmente toda a estrutura da cidade, porque muitas pessoas, muitos familiares, muitos conhecidos ali estavam envolvidos neste acidente. Inclusive, eu tive alguns conhecidos que sobreviveram ao acidente. Então, que tem esse caráter, como eu disse, né, até histórico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Obrigado.